Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. 11h06. Bom dia. Hoje é dia 26 de setembro de 2019. A partir de agora nós vamos juntos até o meio-dia com o Conexão Prudente. Neste momento a temperatura é de 22 graus, a mínima foi de 16, a máxima poderá chegar a 28 graus, sensação térmica de 22 graus, céu nublado neste momento e hoje não teremos chuvas, viu? E nós temos hoje uma umidade relativa do ar bastante alta, oscilando entre 35% e 65%. Maravilha, hein, rapaz? Muito bom, né? Tá 78% agora? Ao segundo ali o clima-tempo, 78% a umidade relativa do ar neste exato momento. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Joilton Carlos. Um abraço para você. Bom dia, meu amigo ouvinte. Hoje, quinta-feira. E como diria eu mesmo, Joilton Carlos, véspera de sexta-feira, viu? Véspera de sexta-feira. Conosco está na produção a Bia. Eu, Bruno Maluli, a volta na segunda-feira apresentar o programa, possivelmente amanhã, mas está certo para a próxima segunda-feira. Ele, o Divaldo Cerezini, todo mundo aqui presente. Vamos às manchetes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Senado aprova Augusto Aras para o comando do Ministério Público. Comissão rejeita excludente de ilicitude proposto por Moro. Cacique Raoni vai ao Congresso e rebate críticas de Bolsonaro. Pesquisa CNI, Ibope, governo tem aprovação de 31% e reprovação de 34%. Presidente dos Estados Unidos, o impeachment, os Estados Unidos divulga memorando da ligação que motivou o pedido. STF retoma hoje julgamento de habeas corpus que pode afetar sentenças da Lava Jato. Brasil tem saldo positivo de geração de emprego pelo segundo mês consecutivo. STF adia decisão sobre pensão por morte em união estável simultânea. Tudo isso e muito mais você acompanha no seu Conexão Prudente, que já está no ar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, agora são 11h08 e eu estou acompanhando esse pedido da Câmara de Vereadores que pediu ao Executivo esclarecimentos sobre a realização da Expo 2019. O que foi gasto, os contratos que foram assinados, quem que assinou o contrato do show, quem deu autorização, quem que fez o recap, quem fez isso, quem fez aquilo, o que foi feito, o dinheiro que foi arrecadado com estacionamento, enfim. Não estou aqui tirando o direito de trabalho dos vereadores. Os vereadores têm esse papel realmente de fiscalizar os atos do Executivo. O que não pode neste ato específico é transformar isso em um ato político visando as eleições do ano que vem. Tirar proveito para o ano que vem, para o ano eleitoral que acontecerá no ano que vem. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o palanque político, ele só vai ter esse palanque a partir das convenções partidárias do ano que vem, e as pessoas não podem usar alguns fatos como palanque político, por birrinha, por picuinha. Isso não se pode, de forma nenhuma. Não vamos confundir as coisas. Repito, a Câmara tem realmente o papel de fiscalizar, papel fiscalizador dos atos do Executivo. Agora, se houve algum tipo de prejuízo, qual que será a providência que a Câmara vai tomar? Eu acredito que, no caso, os vereadores devem ter feito, o Executivo deve ter feito um trabalho muito legal no sentido da realização da exposição. Vou repetir o que disse ontem: a Prefeitura de Presidente Prudente não tem condições nenhuma de realizar a exposição e deixou aí a cargo de um empresário, no caso o Lar Santa Filomena, que recebeu R$30 mil. Se tiver alguma irregularidade, que tenha punição.
né? E se tiver tudo certinho, que a Câmara também divulgue que foi tudo certo dentro da legalidade a realização da exposição. Só não se pode usar isso como palanque político. Tá dito. Vamos à matéria, o Jonatas Caetano. O Senado aprova Augusto Aras para o comando do Ministério Público com a sabatina. O pessoal perguntou um monte de coisa. Sabe o que é o problema de pessoas que não sabem entrevistar? Que tem cada pergunta imbecil. Infelizmente, né? Então, mas ontem as perguntas foram respondidas. Vamos à matéria com Yuri Hudson. Conexão Prudente. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, com 68 votos sim e 10 não, o nome de Augusto Aras para a chefia do Ministério Público Federal. O nome do subprocurador foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes de ser aprovado pelos senadores, Aras foi sabatinado por mais de 5 horas. O procurador foi questionado sobre diversos temas. Agora você acompanha os principais assuntos abordados durante a sabatina. O primeiro deles foi a independência de Aras, de Jair Bolsonaro, no comando da PGR. Não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Augusto Aras endossou a importância da Operação Lava Jato, mas reconheceu abusos e afirmou ser preciso fazer correções. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. E esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos. Ativismo judiciário, com o Supremo ou o Ministério Público legislando. Somos contra o ativismo judiciário, que é preciso também que o Parlamento brasileiro se desincumba satisfatoriamente a contento dos seus deveres constitucionais de legislar e fiscalizar os demais poderes. Creio eu, antecipando, que não poderiam ser objeto de ativismo judicial. Aborto, descriminalização da maconha. Indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, nos Estados Unidos. A súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau, ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município. Aras foi questionado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede, que é homossexual, sobre uma carta em que ele assina e em um trecho deste documento registra o conceito de família como a união de um homem com uma mulher e aceita tratamento de cura gay. E o item 7.1 diz: a instituição familiar deve ser preservada como heterossexual e monogâmica. E eu quero sim que o senhor me responda se eu tenho família, se eu estou doente. Confesso a Vossa Excelência que imediatamente eu não li aquela pauta inteira, depois fui ler e eu vi que apenas o item 7, que é o item que Vossa Excelência se resigna, realmente ela tem um enfoque que está superado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Aras foi o primeiro PGR indicado por Jair Bolsonaro. Ele terá um mandato de 2 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, está aprovado o nome do Augusto Aras para o comando do Ministério Público, para a advocacia, Procuradoria-Geral da União. Eu já estou promovendo ele aqui para advocacia, não é? Para a Procuradoria-Geral da União, a PGR, né, como é conhecida. Bom, vamos a alguns detalhes do depoimento dele lá aos senadores, às suas respostas. Eu fico muito preocupado quando o Augusto Aras, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa inteligente, assina um documento e não lê o documento, não lê um artigo. Vamos supor que nesse documento estava escrito lá que ele é a favor do terrorismo, a favor de que libere os presos de alta periculosidade, e ele vai lá e assina um papel dizendo que é a favor disso. Eu, quando vou assinar um documento, eu tenho, né, mesmo que eu confie plenamente na pessoa, eu tenho o hábito de ler o documento inteirinho. E alguma coisa que eu não entender do documento, quando é um documento mais valioso ainda,
eu tenho o hábito de consultar um especialista para que ele possa me explicar o que está acontecendo naquele contrato. Jamais assinar um contrato, assinar um documento, se eu não tiver total certeza do que eu estou assinando. Quantas vezes que eu já tive ali no calçadão e as pessoas, você não quer dar uma opinião aqui sobre tal fato, sei o que lá? Eu falo, eu não vou falar sobre esse assunto porque eu não tenho conhecimento, ou eu não quero, eu sou contra, e acabou. Não... Agora, a pessoa vai lá, assina um documento e agora diz que o artigo lá que falava da questão da cura gay e tal, ele não leu direito. Me dá licença, ô Augusto Aras. Dá licença. Uma pessoa que tem conhecimentos do que é a importância de uma assinatura em um documento, dá licença, isso é uma coisa medíocre. Não só a sua assinatura foi medíocre, mas quanto a sua resposta. Eu não li direito o artigo ali. Bom, daí ele podia falar, mas eu não entendi. Se ele não entende, então ele não pode estar ocupando o cargo que ele vai ocupar. Será que agora, a partir de agora ele vai ler todos os documentos que chegarem às suas mãos para que ele possa assinar? Será que ele vai analisar profundamente? Porque neste quesito, se eu sou senador, eu não aprovo, eu voto contra a indicação dele, levando-se em conta este item da questão da assinatura. Dá licença, né, Jonatas Caetano? Você assinaria, Jonatas? Eu vou te dar um documento aqui, cadê? Você, por favor, Jonatas, assina esse documento, pessoal que está vendo na internet aí. Só assino com a presença do meu advogado. Não é? Você vai ler primeiro o documento, com não vai? Com certeza. Olha, Joilton, o meu saudoso pai sempre dizia: antes de você assinar qualquer coisa, leia. Porque você não sabe o que está escrito ali, vai que você está vendendo sua alma e você não está sabendo. Não está sabendo. Então, sempre antes de assinar, leia. Se não entendeu, leia de novo. Se não entendeu pela segunda, leia uma terceira vez e procure um especialista. Especialista, eu já chegou em minhas mãos documentos e quando eu não entendia, eu ia lá procurar uma pessoa que entendesse para poder, me explica aqui isso aqui, porque eu vou assinar uma responsabilidade muito grande. Para entrar em contato conosco, Jonatas, além do nosso telefone WhatsApp, 996333398, quais são os outros meios para que as pessoas possam entrar em contato conosco aqui? Você pode estar ligando aqui no 2104-6023, 2104-6023 ou 2104-6024, e você também pode nos ouvir através do aplicativo Radiosnet. Você baixa aí o aplicativo Radiosnet e procura Rádio Prudente AM 1070, e também através do site oficial aqui da emissora, www.prudente.am.br. O aplicativo está funcionando tudo normal, tudo né? normalmente. O ouvinte perguntou aqui agora. Tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Então tá bom. Vamos à próxima matéria? A comissão rejeita excludente de ilicitude proposto por Moro. Yuri Hudson volta com a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro rejeitou a ampliação do chamado excludente de ilicitude. A votação aconteceu nesta quarta-feira na Câmara. O tema é polêmico. A proposta previa que agentes de segurança que cometam excessos por medo, surpresa ou violenta emoção poderão ser isentados de punição, por exemplo, quando matarem alguém em serviço. O ponto proposto pelo ex-juiz da Lava Jato foi criticado até por aliados, como Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro. O nosso código é muito científico, ele é muito bom, e ele é copiado por outros países. Então eu acho que esse aspecto especificamente, eu penso que não deve ser mexido. O vice-líder do PCdoB, Orlando Silva, ponderou que a ampliação do excludente poderia resultar em mais morte e mais insegurança. Admitir excludente de ilicitude por medo, surpresa ou emoção poderia liberar geral para aumentar a violência no Brasil. Mas o relator da matéria, Coronel Tadeu, do PSL, acredita que pode reverter a derrota no plenário da Câmara. Até mesmo com base na Frente Parlamentar de Segurança, do qual presido, com 305 parlamentares, alinhado ao que se propõe o ministro Sérgio Moro. Então, o que nós perdemos aqui no grupo, regimentalmente, a gente pode incluir no plenário. Já o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, pondera que o grupo trabalhou sem ideologia e fez mudanças essenciais ao texto. Nós modificamos para melhor
Inúmeras propostas que vieram, que tinha que ser derrotado, foi derrotado. A possibilidade de escuta telefônica sem autorização judicial, nós derrotamos, que era uma proposta absurda. O excludente de licitude, aumentar o grau de letalidade da polícia, a sociedade não quer isso. Então a gente derrotou. Após a conclusão no grupo de trabalho, o pacote anticrime será levado para a votação no plenário da Câmara, o que deve acontecer em outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Essa questão, a comissão, eu sou sempre a favor, gente, de que há coisas que precisam ser feitas por especialistas. Pegar no caso do pacote anticrime do Moro, deveria ter lá no Congresso Nacional especialistas para falar, olha, nós vamos votar isso aqui e tal, sugerindo aos senhores deputados, aos senhores senadores, para que pudesse votar. Eu volto a repetir, legislar em causa própria, no caso de muitos bandidos que estão no Congresso Nacional, boa parte, aliás, a maioria dos políticos, eu acredito que são políticos honestos. Mas existe uma meia dúzia de políticos, infelizmente, que estão ali por causa da impunidade parlamentar. Não por causa da imunidade, mas da impunidade. E quando chega algo que pode lá na frente prejudicá-los, claro que eles vão votar contra, vão dar um jeitinho. Você imagine só o Cabral, o Garotinho, o Pezão. Se eles soubessem que iriam presos, teriam feito penitenciárias com celas especiais para eles usar no futuro. Para que o ouvinte possa entender o que eu quero dizer, né, Jonathan? Ô, Joelton Carlos, interessante é ver o deputado Marcelo Freixo criticando o pacote anticrime. Ele que foi nas últimas eleições candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL. Verdade. E diga-se de passagem, isso foi fala dele, viu? Não é brincadeira isso não, gente. Ele disse que segurança não se faz com polícia na rua. Segurança pública se faz com ruas mais iluminadas, porque isso intimida o criminoso. As ruas iluminadas, elas ajudam e bastante. Iluminar a rua, ter a rua totalmente asfaltada, ter toda a infraestrutura, isso é uma obrigação de qualquer governante. Vamos deixar isso aqui bem claro. É obrigação de qualquer governante ter saúde pública, ter uma rua que a pessoa possa andar por ela com muita segurança, mas o papel da polícia militar, principalmente, que nós temos, a nossa polícia militar, se juntas de todos os estados, dá um verdadeiro exército. E esses policiais com salário miserável que esses policiais vivem, com esse salário miserável que vive o policial, o professor aqui nesse país aqui, fazem até muito mais. Daí fala, mas tem policial que acaba indo para o lado da milícia, do crime. Isso em todas as profissões existe. Inclusive na nossa aqui, de radialista. Então, aqui é que as pessoas vão deixar isso muito bem claro, né? Bom, são 11 horas agora mais 23 minutos, vamos ao intervalo comercial, já a gente volta com muito mais informações. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200.
Mar Diesel. Tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas. Uma em Prudente e filial em Araçatuba. Especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel. Comércio de peças. Avenida Joaquim Constantino, 1570. Fone 2104-3300. O município de Presidente Bernardes está chegando ao seu centenário e preparou uma grande festa para comemorar essa data histórica, com uma grande programação. E no dia 5 de outubro, inauguração do palco de eventos, com micareta animada, com a banda Aramaçã e Pai Galo. A partir das 22 horas. Realização: Prefeitura de Presidente Bernardes. Apoio Sabesp e Grupo Gasparim. Quem gostou faz barulho aí. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 26 minutos. Amanhã nós vamos traremos aqui no Jornal da Manhã, na Prudente AM, na 101 FM, nós vamos trazer uma matéria sobre a dengue. Hoje foi lançado uma campanha e nós vamos trazer uma matéria amanhã sobre o combate à dengue em Presidente Prudente. E depois, é claro que aqui no Conexão Prudente nós vamos repercutir também essa matéria amanhã, tá? Que nós estamos preparando a matéria. E foi lançada hoje a Unimed, a Prefeitura, as emissoras de rádio, os sindicatos, enfim, várias entidades de Presidente Prudente, a campanha contra a dengue. E neste sábado será feito um mutirão e as pessoas que têm aí sofá velho, que tem, sabe, coisas aí no seu quintal que pode acumular e pode proliferar o mosquito da dengue, coloque do lado de fora, vai ser anunciado aí no seu bairro, tá? Já tem um veículo aí que já está anunciando hoje, amanhã, que vai ter aí esse mutirão. Então, você que mora nesses bairros que vai ser anunciado aí com este veículo, coloque do lado de fora, vamos cada um fazer a nossa parte. O mosquito é tão pequenininho, mas nós parece que estamos perdendo esta guerra. Já são quase que 6 mil casos de pessoas deste ano que contraíram a dengue em Presidente Prudente. E a dengue pode matar, a dengue pode deixar a pessoa aí, sabe, uma situação muito difícil. Então, não vamos deixar que aconteça um desastre aqui na área da saúde em Presidente Prudente. Cada um de nós vamos fazer a nossa parte. E tem outra, o lixo que está no seu quintal não é para você jogar no terreno baldio, não é para jogar na avenida, não é para jogar na rua, é para você jogar no lugar certo, né? A prefeitura vai fazer a parte dela, as entidades a parte dela, e você tem que fazer a sua parte, né, Jonatas? Com toda certeza, e nem na cidade vizinha, como você já presenciou essa cena, em né? Machado, em Obras Machado, ali perto da Ponte da Amizade. E a pessoa tem que entender, se você está fazendo uma reforma na sua casa, se você tem móveis velhos, alugue uma caçamba, descarte de maneira correta, porque agora joga esses entulhos em terrenos baldios que podem se tornar vetores para o mosquito da dengue, para o mosquito palha, para o próprio escorpião, que tem feito acidentes graves, vítimas, inclusive a crianças que acabam perdendo a vida. Inclusive nós tivemos no mês retrasado, infelizmente, uma criança aqui na nossa região que acabou morrendo por causa de uma picada de escorpião. Verdade. Então, é muito sério. As pessoas acham que é brincadeira, Jô, que acontece só na casa do vizinho, que só acontece só no bairro do lado, só acontece na cidade próxima e não se preocupam. Gente, a dengue mata, a leishmaniose mata. Uma picada de chikungunya, uma picada de escorpião em uma criança ou uma pessoa idosa mata. Não é brincadeira. E vamos combinar, né, Júlio? Tem pessoas que são verdadeiros porcos que fazem umas coisas dessa, né? Olha, cidadão quer dizer que você tem que exercer a cidadania. O que é cidadania? É você cuidar da sua cidade, fazer a sua parte, aquilo que é o seu dever, você lutar pelos seus direitos, cumprir com os seus deveres e fazer a sua parte para que o outro não possa ser prejudicado. Na medida que você tira o lixo e joga numa praça pública, no canteiro central de uma avenida, num terreno baldio, você não está sendo um cidadão, você está sendo um porco. Essa que é a grande verdade. Tá bom? Então vamos fazer cada um a nossa parte para combatermos esse mosquito pequenininho, mas enjoado, viu? Bom, agora a matéria, o Yuri Hudson volta aqui com o Cacique Raoni, vai ao Congresso e rebate críticas de Bolsonaro.
Conexão Prudente. O cacique Raoni Caipó visitou o Congresso Nacional nesta quarta-feira. Na terça, ele foi citado em discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos dos povos indígenas, ele foi chamado por Bolsonaro de peça de manobra, usada por governos estrangeiros para avançar seus interesses na Amazônia. Neste ano, Raoni foi recebido pelo presidente da França e pelo Papa Francisco, além de ser indicado como Prêmio Nobel da Paz. Ao lado de parlamentares de partidos de oposição, o cacique defendeu o afastamento de Bolsonaro. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança tem que sair. Antes que algo de muito ruim aconteça, ele tem que sair para o bem de todos. Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver. Minha fala é tranquila e não ofendo ninguém. Que todo mundo viva com saúde, com tranquilidade. A indígena e deputada federal Joênia Wapichana da Rede sustentou que Raoni segue sendo a maior referência em liderança indígena no mundo, inclusive para a comunidade brasileira. Essa é a nossa liderança indígena. Esteja onde estiver, no Brasil, em Nova York, em Genebra, é a nossa voz indígena. E ele tem mais do que legitimidade, porque ele sim defende a vida e defende a melhoria da vida para todos os povos. O cacique também foi recebido pelo presidente da Câmara. Aos 89 anos, Raoni, do povo Caiapó, é há décadas considerado um dos líderes indígenas de maior renome mundial. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 32 minutos. Antes da fala do Jonatas, a questão aí do Raoni, gente, claro que nós temos que respeitar, porque além de ser uma pessoa, um idoso, uma pessoa que já fez muito na sua luta pela causa indígena, só que nós temos que entender que nós estamos hoje num patamar diferente. Tudo se evolui a vida evolui. Então, coisas que eram defendidas há 40 anos atrás, há 30 anos, são coisas diferentes hoje. Claro que temos, vou falar novamente, que proteger a nossa Amazônia, a nossa riqueza, a nossa soberania, a soberania do Brasil tem que ser defendida. Claro, obviamente que foi o que o presidente fez lá. Só que tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Porque existem muitas tribos indígenas que fazem acordos com grileiros, que fazem acordos com pessoas que são aquelas pessoas que vão lá para poder pegar o ouro, né, para poder levar o nosso ouro, o nosso diamante, levar as riquezas, e não fazem absolutamente nada, que se vendem. Não são todos, mas existe alguns caciques que acabam fazendo isso. A gente tem visto aí acontecer, os noticiários têm trazido isso. É uma coisa absurda. Agora, respeitar o Raoni, tudo bem, tem que respeitar mesmo, pelo trabalho que ele fez, só que as coisas mudaram completamente, Jonatas. É verdade, Hilton Carlos, e é aquela velha questão. A opinião do cacique não representa a opinião de todos os indígenas brasileiros. Que fique bem claro isso. E nós temos que entender, eu que conheço a realidade de muitas aldeias indígenas, e falo isso com propriedade de causa, porque infelizmente alguns políticos querem tratar o povo indígena como se fossem animais. Como se fossem animais presos em um parque ecológico, né? E o índio, assim como qualquer outro, é um cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro merece todo o respeito e acesso a tudo o que os outros brasileiros têm. Agora, querer isolar os índios, é claro que são questões a serem observadas, como você bem colocou aqui, porque tem muitos que estão ali no meio, que estão ali para fazer ativismo político, que se aliaram a partidos políticos para fazer bagunça, vamos colocar assim, que seria... Infelizmente existe no meio alguns que são o MST indígena.
É complicado essa situação, invadem terras, invadem fazendas, áreas que são produtivas também. Eu já presenciei muito isso também no estado do Mato Grosso do Sul, acontece muito isso. Então, tem que ser revista essa questão. O cacique Raoni não fala por todos os índios do Brasil, tá? Ele fala pelo grupo dele, pela militância dele. Agora, atacar um presidente da República que foi democraticamente eleito... É complicado também a situação. Agora vamos esperar qual será o desfecho, né? E tomara que no Brasil a política de defender o índio também continue acontecendo. A gente sabe dos direitos dos índios, dos povos indígenas, das suas culturas, né? Os seus direitos, as suas terras, enfim. Só que nós temos que adequar tudo isto a 2019. Vamos falar de pesquisa? É a pesquisa que CNI, Ibope, governo tem aprovação de 31% e reprovação de 34%. Yuri Hudson volta aqui novamente. Conexão Prudente. Pesquisa CNI Ibope, divulgada nesta quarta-feira, mostra uma estabilidade na avaliação do governo federal e também do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, a parcela da população que considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom oscilou de 32% para 31% em relação à edição de junho. Os que avaliam como ruim ou péssima oscilou de 32% para 34%. 50% dos entrevistados afirmam desaprovar a maneira de governo do presidente Bolsonaro. Antes, eram 48%. Os que aprovam ficaram em 44%. Na pesquisa anterior, eram 46%. Para o gerente de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca, mesmo com a estabilidade dos dados, há uma ligeira queda na avaliação do presidente, que pode ser explicada por fatores econômicos. Um país que tem um desemprego muito elevado, que tem uma perspectiva de crescimento muito baixa, a população que está infeliz com isso, está com dificuldade, passando dificuldade, acaba sempre responsabilizando o governo. Obviamente, com um governo novo que entra, ele tem um crédito, mas como a gente está demorando nessa recuperação, isso vai começando a corroer esses números de popularidade. A popularidade do governo Jair Bolsonaro segue menor no Nordeste, onde 20% avaliam o governo como ótimo ou bom. Na região Sul, ele tem a maior popularidade, 36%. Ainda assim, com uma significativa queda, se comparada com julho, quando marcava 56%. A taxa de confiança da pesquisa é de 95%. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 126 municípios entre 19 e 22 de setembro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vamos fazer uma análise aqui do primeiro turno de 2018. O Jair Bolsonaro teve 46% dos votos, o Haddad teve 29% dos votos e ambos foram para o segundo turno. Depois, seguido de Ciro Gomes, 12%, Geraldo Alckmin, 4%. Eu estou dando aqui o número absoluto, mas tem aqui o 4,76% Geraldo Alckmin e foi indo até o Álvaro Dias, Guilherme Boulos, o Emael, enfim. Mas você pegando aqui a quantidade de votos, somando-se dos brancos, 2,65%, nulos, 6,14%, mais abstenção de 20,33% dos votos, você teria aqui mais ou menos quase que 30%, 28%, 29% dos votos. Vamos colocar aqui, vai arredondar para 30%. Agora vamos à pesquisa aqui. 31% para o Bolsonaro, 31%. Mais 34%. Soma aí, Jonatas, é 65 com 30, 95. É justamente aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. No segundo turno é que o eleitor não queria eleger o PT, acabou elegendo que votaram no Alckmin, tudo, boa parte migraram para votar no Jair Bolsonaro para elegê-lo presidente da República. Se você fazer uma análise desse jeito, você pega aqui os 30% da abstenção, branco, nulo e tudo, as pessoas que não estão nem aí. Continua no mesmo patamar, porque se você pegar 31 com 34, dá 65%. Sobraria justamente isto.
As pessoas que anularam seus votos, que votaram em branco, as pessoas que não foram votar na eleição para presidente da República, que soma-se mais ou menos aí 30%, 35%, sempre foi desta forma. E porque tem uma boa parte da camada da sociedade brasileira, dos eleitores, que não está nem aí com o que o presidente está fazendo, não está nem aí com o que o governador está fazendo, o prefeito não está nem aí com política, essa que é a grande verdade. Daí tem aqueles que são os petistas, que é o pessoal do companheiro Lula, tem o pessoal que agora são os bolsonaristas, que são as pessoas que são os fãs do Bolsonaro, que ficam aí. Então é dessa forma que funciona. Então, se eu for analisar desta forma a pesquisa divulgada pela CNI e pelo Ibope, pela Rede Globo de televisão, nós vamos chegar à conclusão de que o presidente está indo muito bem segundo os seus eleitores. Está indo muito bem naquilo que ele está fazendo. Porque aqueles que são petistas, que são realmente contra, vão continuar contra. Aqueles que não estão nem aí com a política, vão continuar nem aí com a política. Tá certo? Então a gente tem que analisar desta forma. Então, para a maioria dos brasileiros, analisando desta forma, como eu disse, dos percentuais dos brasileiros que não estão nem aí com política, o Bolsonaro está até muito bem, diga-se de passagem. Jonatas. Joilton, se nós formos analisar os números do país, daqui a pouco nós vamos trazer uma matéria também sobre a questão do emprego aí que está aqui. Mas o que me preocupa, Joilton, é a incoerência. Porque os pseudo-especialistas, e eu coloco entre aspas essa palavra de pseudo-especialistas, querem cobrar de um presidente. É claro que nós estamos tendo melhoras a pequenos passos, mas não se faz mudanças da noite pro dia. Nós tínhamos o ano passado, Joilton, 13 milhões de desempregados e 15 milhões de desalentados. Ou seja, eu queria saber aonde estavam os especialistas. Será que nós vivíamos em um mundo cor-de-rosa, onde todos os trabalhadores estavam bem empregados, onde girafas caminhavam pela Amazônia, o céu era limpo, não havia poluição em São Paulo, Rio Tietê, crianças brincavam às margens do Rio Tietê? Aí então veio o governo Bolsonaro em 1º de janeiro e acabou com tudo. O que muita gente pensa é justamente isso. O Bolsonaro é o culpado pelo que está acontecendo no desmatamento, enfim. Mas isso é uma consequência dos anos anteriores. Agora, fazer uma grande mudança da noite para o dia, isso não existe, mesmo que seria muito ruim para a economia brasileira. As coisas têm que ser mudadas devagar para que o brasileiro possa ir sentindo aos poucos o impacto, preparar para o consumo, por exemplo, porque eu já vi essa história antes, quando José Sarney assumiu que ele deixou livre o comércio e que deixou aquela questão do consumismo no Brasil, a gente viu que começou a faltar as coisas e não deu muito certo aquela política do José Sarney. Então, as coisas têm que ser feitas devagar, as medidas corretas. Tem muitos remédios que são doloridos, mas são para resolver os problemas de saúde. No caso da política, tem muitas medidas que são medidas doloridas, mas vão dar resultados. Eu creio muito bem nisso e respeito a opinião daqueles também que não acreditam no Bolsonaro. Vamos finalizar então, Jonathan Sapar, para ir para o intervalo? Vamos lá, Joilton. Só para fechar aqui uma informação, em junho de 2004 foi realizada uma pesquisa pelo próprio IBGE e havia 11,7 milhões de brasileiros desempregados. Hoje tem um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, está em torno de 10 milhões e 500 mil, mais ou menos em torno de 11 milhões. Então tá certo, vamos ao intervalo comercial, depois a gente volta com mais informações. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes.
Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente Região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados, José Foz 541 em Prudente. Guerreiro Empreendimentos Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Muito mais show, informação, esportes e prestação de serviço. 1070 Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h47. Brasil tem saldo positivo de geração de emprego pelo segundo mês consecutivo. A Priscila Mazenotti tem a informação direto da Rádio Nacional de Brasília. Conexão Prudente. Pelo quinto mês seguido, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas a mais no mercado de trabalho foi 121.387, que é justamente a diferença entre as mais de 1.380.000 admissões e de 1.260.000 desligamentos. As informações são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O resultado de agosto representa uma variação de 0,31% em relação a julho e foi o melhor resultado para o mês de agosto desde 2013, segundo os números. No acumulado de 2019, foram criados mais de 593 mil postos de trabalho. Nesse mesmo período, no ano passado, foram 568 mil. Entre os principais setores da economia, 4 tiveram saldo positivo de emprego e em 2 houve mais fechamento de vagas no mês encerrado em agosto. Com mais empregos gerados estão a área de serviços, seguida por comércio, indústria de transformação, construção civil e administração pública. Apresentaram saldo negativo a agropecuária e os serviços industriais de utilidade pública. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agora são... gente, coisa não é fácil não. São 11h49. Falar sobre essa coisa do desemprego, né? Desemprego no Brasil. E aos poucos vai melhorando, gente. Tomara que todos os brasileiros... Eu estava vendo uma cena hoje de manhã no programa da Ana Maria Braga, que está sendo apresentado pela Patrícia Poeta, um outro moço lá. Na abertura, as pessoas, uma fila enorme, quilométrica, de pessoas à procura de um emprego. Porque haviam ali algumas vagas que estavam sendo abertas na capital, em São Paulo. É uma coisa assim absurda. Então a coisa mais triste que tem é ver um pai de família desempregado. Eu falo isso porque eu já fiquei desempregado com 3 filhos pequenos em casa. E na época a mãe dos meus filhos, sabe, assim, numa situação difícil. Só quem já passou por isso, de ter que fazer apenas uma refeição no dia,
às vezes não fazer uma refeição, né, para poder ter alguma coisa para os filhos comer, sabe o que eu estou falando. Então seria muito bom que tivesse aí uma política brasileira, não de dar esmola para as pessoas nesses bolsas que existem por aí, mas dar condições de trabalho, salário digno para que o brasileiro pudesse sobreviver, que as pessoas pudessem ter as condições mínimas de sobrevivência, né? Seria muito legal. Então ficamos aqui na torcida de que as medidas que vão ser tomadas agora com a aprovação da Previdência, depois a reforma tributária, as reformas necessárias para este país, as privatizações que vão acontecer para que diminua o Estado, né, o tamanho do Estado na questão das coisas que acontecem nesse país, diminuir a corrupção, enfim, eu tenho certeza absoluta que esse país vai em breve estar naquele patamar que todos os brasileiros merecem, não é, Jonatas? Com toda certeza, Joilton. E algumas frases aqui que podem vir a calhar para este momento, algumas frases do presidente, ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Ele disse que ele já é falecido hoje, que o melhor programa social é o emprego. O melhor emprego, o melhor programa social é o emprego. E também ele disse: não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. A grande questão, gente, esses bolsas que existem por aí, é o seguinte: se este ano está atendendo 2 milhões de pessoas, no ano que vem tem que atender 1,5 milhão. Em 2021 tem que atender 1 milhão de pessoas, até chegar num patamar, que é aquele patamar que todos os países, até mesmo os mais desenvolvidos e mais ricos, têm, que são aquelas pessoas que realmente necessitam da ajuda do governo, que não têm condições de trabalhar, pessoas que não, que estão em situações deploráveis. Essas pessoas realmente precisam da ajuda. Mas o Bolsa Família, por exemplo, que foi criado no início do governo do PT, que atendia uma quantidade de pessoas e depois no final estava atendendo 10 vezes mais, o programa está errado. Porque esses programas sociais, eles têm que atender a necessidade da pessoa naquele momento, mas tem que também criar um mecanismo para que as pessoas possam ter um emprego digno, para que as pessoas possam ter as condições necessárias dentro de um padrão de política brasileira para que ela possa ter um emprego, para que possa ter um salário digno, para estar sustentando a sua família e não o governo sustentando. Porque no caso, quando é o dinheiro do governo, é o dinheiro de todos nós brasileiros que está sustentando as pessoas que o poder público não tem feito a política necessária para que essas pessoas possam estar empregadas. Não é? Então isso gera mais riqueza para o Brasil, porque tem para muitos políticos que quanto mais pobres as pessoas e menos conhecimento elas tiverem, para eles está ótimo, porque essas pessoas que vão continuar elegendo esses caciques políticos. Ô Joilton, um tempo atrás eu vi um comentário que teve muita repercussão na internet. Uma pessoa disse: olha, nós não podemos deixar que fulano de tal se eleja presidente da República, porque vai que ele consegue acabar com a seca do Nordeste. E aí o PT nunca mais vai conseguir chegar ao poder. Ou seja, tem pessoas que usam a miséria e a desgraça alheia como forma de manipulação. Porque é aquela velha história, Joilton. Nós vamos usar um exemplo. Se acaba com a seca do Nordeste, como que eles vão fazer campanha falando que eles vão acabar com a seca do Nordeste? Bom, começar a acabar com a seca, ela não vai acabar. O que tem que levar é a água para as pessoas através do Rio São Francisco, que está sendo feito e tudo. Criar mecanismos para que as pessoas possam ter empregos lá. Que essa é uma questão climática que só se a gente fizer um acordo com São Pedro, bater um papo e tal. Ô São Pedro, vem aqui, vamos resolver aqui, eu vou mudar aqui uns negócios aqui, né? E de repente você suborna São Pedro e você vai daí, mas porque é quase que mais tirando a piada da brincadeira e tudo, mas há como fazer com que aquelas pessoas tenham riquezas. Através do turismo, através mesmo da água que pode ser levada até lá, que hoje existem tecnologias para isso. É assim que se faz uma política correta para os brasileiros. Ô Joilton, eu queria te fazer uma pergunta. Onde foi parar a transposição do Rio São Francisco, hein? Uma parte agora está sendo, o governo Bolsonaro está fazendo, né? Está concluindo as obras ali e está chegando água lá para as pessoas, mas boa parte daquilo que foi prometido lá no início do governo Lula, até hoje não foi feito. Vamos? Só a título de curiosidade, já foi gasto
cerca de 20 bilhões de reais até o ano passado com a transposição do Rio São Francisco. E boa parte ainda não foi concluída dessas obras, porque boa parte serviu para o bolso de muitos políticos brasileiros. Vamos à última matéria, Jonathan? Vamos lá. O semestre já está chegando, pedindo espaço. STF retoma julgamento de habeas corpus que pode afetar sentenças da Lava Jato. Vitor Ribeiro. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vamos lá, tá no ponto aí, Jonathan? O Jonathan está preparando aqui a matéria com o Vitor Ribeiro, falando do STF. Vamos lá? Tá chegando a matéria, o Vitor Ribeiro tá ali preparando o microfone para poder falar conosco. Vamos lá, agora sim. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira um caso que pode mudar o entendimento sobre pagamento de pensões por morte. O processo analisado pela Corte ocorreu no estado de Sergipe e corre em segredo de justiça. Um homem que já estava em uma união estável homoafetiva teve uma segunda união com outro homem. Após sua morte, os dois... Conexão Prudente. Agora voltar à matéria, né? Essa matéria é sobre a questão da decisão sobre pensão por morte em união estável, simultânea. Agora sim nós vamos à matéria do STF, que retoma hoje o julgamento de habeas corpus, que pode afetar a sentença da Lava Jato. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O governo pretende manter a política de valorização do salário mínimo criada em 2006 e corrigir o valor de acordo com a inflação. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e reiterada pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. De fato, inclusive dias atrás, eu vocalizei para vocês a posição do presidente de não congelar o salário mínimo. Na entrevista a jornalistas, o porta-voz também comentou que o presidente Jair Bolsonaro pediu que as áreas técnicas do governo analisem a derrubada de vetos na Lei de Abuso de Autoridade pelo Congresso Nacional. Rego Barros não descartou a possibilidade de o governo recorrer à Justiça. É preciso tomar conhecimento a respeito das deliberações que estão sendo desencadeadas pela equipe jurídica e que estão sendo avançadas perante o senhor presidente, para nós vermos quais são os cursos de ação a serem desencadeados e tomados a partir dessa notícia, dessa decisão do Congresso Nacional. O porta-voz disse ainda que o presidente comemorou o resultado da arrecadação de impostos e da geração de empregos formais durante o mês de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Conexão Prudente. É isso daí, gente. Olha, esperamos, pelo menos eu acredito que pelo voto até agora do relator, não vai mudar a questão da Lava Jato. Apesar que nós não sabemos o que pode acontecer com essa votação, mas eu quero acreditar que essa operação que trouxe benefícios maravilhosos para o nosso país, a Lava Jato não possa ser prejudicada por pessoas mal intencionadas. Bom, Jonatas, eu estou indo embora, você vai ficar aqui com o Luiz Semensati, né? Mas amanhã nós estaremos de volta a partir das 7h30 da manhã com repercussão, né, Júlio? Isso, e às 11 horas também, vamos estar aqui. A Bia, obrigado, Bia, pela produção. Luiz Semensati está chegando aqui. O Corinthians fez a parte dele, fez os 2 gols, só que acabou levando 2 também, não adiantou de nada ontem a luta do Corinthians, mas foi uma das melhores partidas que eu vi do Corinthians ontem. Mas todos esses assuntos, Luiz Semensati vai repercutir aqui com a sua equipe no seu programa de esporte que está começando agora. Um forte abraço, uma boa tarde e até lá. Conexão Prudente.